Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Evangelho que está sendo gravado pelo Grupo Espírita Casa do Caminho. A Casa do Caminho está localizada em São Paulo, no Brasil, na Vila Mariana, na Rua Estado de Israel, número 59. E é com grande alegria que preparamos os trabalhos de hoje para que chegue a cada lar, que chegue a cada pessoa que deseja ouvir um pouquinho do Evangelho de Jesus. Nós convidamos para que esse momento seja um momento especial, que as pessoas que quiserem assistir a essa gravação, que procurem um lugar calmo, tranquilo, que possa se sentar confortavelmente e usufruir desse momento que foi preparado para levar o Evangelho até a sua casa. Então, vamos respirando profundamente. Mais uma vez, inspirando, expirando. E assim vamos nos serenando e elevando nosso pensamento ao Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos de Luz, a Itaporã, o mentor da Casa do Caminho, e vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Rogamos ao Mestre, sempre tão sereno, sempre tão amável, que nos acolhe sempre em seus braços, nos dando todo o conforto, nos dando a alegria da vida, a esperança de momentos de melhora espiritual, de evolução. Rogamos ao Mestre Jesus que nos acompanhe nesse trabalho, que leve muita intuição ao nosso querido Higino, que trará os ensinamentos de hoje, tão importantes. E assim, Senhor, pedimos, seja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Gino, com você. Com muita satisfação, nós nos reencontramos às vésperas do final de mais um ano nas nossas caminhadas evolutivas e pretendemos trazer algumas reflexões ainda sobre a simbologia de Jesus em nossas vidas. O tema da palestra, Os Sinais dos Tempos, é retirado do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibart Schutel. Da parte 2, especificamente, e nós escolhemos um dos itens que se chama o Verbo de Deus, e Caibart Schutel, nesse item, ele faz uma referência à introdução do Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 1 a 18. E ele relata, né, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e contra ela as trevas não prevalecem. E com essas poucas palavras, nós gostaríamos justamente de retomar, né, justamente a menção ao verbo que está descrito aí nesta passagem do Evangelho de João, para demonstrar
que a trajetória de Jesus em nossas vidas, ela sempre foi uma trajetória educativa. E Jesus, ele vai procurar, né, por símbolos ou por sinais muito simples, nos dar algumas orientações. Ele vai também nos trazer, por outro lado, as instruções que nós precisamos. Esses símbolos, eles também são, sobretudo, símbolos de educação, nossa conduta de acordo com princípios mais elevados, a fim de que nós pudéssemos alcançar, né, um patamar de evolução melhor e pudéssemos alcançar, então, o que Jesus já esclarecia como sendo o reino dos céus, ou o que nós podemos trazer para os nossos dias como a felicidade. E nessa simbologia, nós vamos, então, perceber que os sinais, né, que foram indicados pelas narrativas, eles parece que estão num tempo, né, muito atrás de nós, há mais de 2000 anos. Mas quando nós percebemos que a mensagem do Cristo, ela se eterniza, nós vamos entender que hoje em dia nós passamos por sinais que têm características diferentes, porém que as lições, né, que foram trazidas por aqueles sinais anteriormente, elas se encaixam perfeitamente. E nós partimos de uma narrativa muito interessante que está descrita no livro Dias Venturosos, de Amélia Rodrigues, no capítulo 4, em que ela discute a causa do nosso sofrimento, não é? A causa da dor e do sofrimento. E outra vez nós vamos nos deparar com esses sinais dos tempos. Naquela época, Amélia Rodrigues relata que Jesus, ele representava como se fosse uma harmonia, né, que fosse dada a uma orquestra. E assim como a orquestra, ela traz as suas variações com altos e baixos, né, com vários tons, com vários timbres, Jesus procurava ser esta harmonia que consegue transmitir a beleza de toda a execução de uma música. E já haviam chegado àqueles povos muitos outros profetas, mas Jesus era diferente dos anteriores. E ele procurava se aproximar das pessoas que sofriam, das pessoas que apresentavam dores acerbas, né? E curava, fazia o que nós muitas vezes compreendemos como sendo os milagres, e que nós percebemos que na realidade eram energias transmitidas, né, pelo poder curador do Cristo, a mediunidade de cura de Jesus hoje. E Jesus, então, estava justamente, né, narrando algumas passagens também simbólicas na praia, e depois, normalmente, à noite, ele se reunia com os discípulos e, às vezes, até com outras pessoas na casa de Simão Pedro. E ali eles continuavam a dialogar, a refletir sobre o que tinha sido explanado nas beiras, nas margens do lago, na beira da praia. E aí, certo dia, Jesus havia curado muitos paralíticos e muitos leprosos. E exatamente João, observando essas curas, ele questiona o Cristo a respeito da causa dos sofrimentos. Seria possível que Deus, né, tivesse nos criado sem sofrimentos a passar, sem as dores a passar, né? Essas dores, esses sofrimentos, eles seriam necessários aos seres humanos,
porque eles atingiam muitas vezes, né, aquelas pessoas como se fossem verdadeiros fórceps e as arrancava de determinado lugar. E então Jesus, esclarecendo a João, o discípulo amado, ele diz: João, outra vez, falando sobre, né, os símbolos, ele disse: observe as montanhas, elas ganham uma paisagem formosa pela força do vento, mas em determinados momentos surgem os raios, que também vão dando um contorno harmonioso a essas montanhas. E é real aquilo que você diz, que a dor, ela muitas vezes atua como se fosse um fórceps, e ela invade a concha em que nós nos encontramos, e ela nos arranca daquele lugar, né? Que às vezes é muito confortável para nós, mas do qual nós precisamos ser retirados para que nós realmente possamos evoluir. E aí estava a função da dor, né? A dor, esclarece o Cristo a João, no dizer da Amélia Rodrigues, é um mecanismo de purificação, como o fogo dentre os metais que serão transformados em utilidades. É o fórceps, como disseste, João, que arranca da concha grosseira o delicado ser, que ali se encontra, a fim de que ele atinja a sua finalidade existencial. E, de uma certa maneira, Jesus, com essa narrativa, ele vai demonstrar que a dor tem uma utilidade para nós, que muitas vezes nós não conseguimos, não é, nos movimentar, nós não conseguimos evoluir se nós não passarmos por esse período de dor e de sofrimento. E aí que ele esclarece: eu venho despertar os seres humanos para o cumprimento de seus deveres, demonstrando-lhes que tudo no mundo é transitório, mas existe a vida eterna que será conquistada a grande esforço pessoal, sem privilégios nem aventuras. E esclarece Jesus, não é? Que era necessário que ele viesse, não é? Naquele momento, para nos dar as orientações, para nos abrir o caminho. Ele se coloca como caminho e ele segue à frente, né? Permitindo com que nós o sigamos e transformemos essas nossas dificuldades, não apenas em dores, em sofrimentos, mas nós tenhamos uma outra compreensão simbólica dessas situações difíceis. E, nesse sentido, é que nós vamos nos encontrar com justamente esse período que nós comemoramos o nascimento do Cristo, não é? Em nosso meio. E nós vamos nos voltar especialmente para o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que nos narra mais linearmente toda essa passagem. E percebemos que Jesus, quando diz que ele precisaria vir, né, para nos trazer essas orientações, ele está reafirmando as profecias, principalmente de Isaías, né, no capítulo 9, o versículo 6 das profecias de Isaías, nós vamos ver a menção, não é, sobre o nascimento de Messias. E assim o anjo, ele aparece a Maria, numa região que era denominada Nazaré. E segundo alguns autores, então, essa região ela já traz um simbolismo, ela traz um sinal de que, né, Nazaré não era propriamente um lugar físico e não se encontra, né, no Antigo Testamento referências a essa cidade. Mas Nazir, em hebraico, vai ter também uma simbologia que representa aquilo que está, né, cercado, aquilo que é protegido, aquilo que representa o coração. E aí percebemos que já nesses primeiros momentos há uma referência à vinda de Jesus como essa expressão de amorosidade. E Maria,
por seu lado, ela também representará a simbologia da intuição, para que nós recebamos o Filho de Deus, para que nós recebamos Deus em nossos corações, é necessário que nós desenvolvamos a intuição. Né? E Maria também, né, ela se coloca como uma servidora de Deus. Ela não discute como houve com relação a Zacarias, não é? Não questiona o anjo Gabriel, mas ela simplesmente se entrega, né? E diz que seja feita sobre ela a vontade de Deus. E o anjo repete que ela deveria se considerar, né, bendita entre as mulheres. Ela está cheia de graça. Por quê? Porque ela receberia o Filho de Deus. Essa amorosidade no seu interior. E em seguida, nós vamos ter também a ideia, né, de transferência de José e Maria para a cidade de Belém, que é descrita no Evangelho de Lucas. E Belém tem a representação em hebraico como sendo a cidade do pão. Não é? José e Maria pertenciam à casa de Davi. E a casa de Davi se localizava na cidade de Belém. E como havia o recenseamento, José decide, então, ir até a sua tribo de origem e lá eles não encontram um lugar para ficar. Eles, então, se estabelecem numa estalagem e a estalagem também estava cheia. E eles acabam, então, por ocupar ali a parte em que os animais normalmente ficavam no inverno. E ali, então, se concretiza outra vez a profecia de Isaías. Não é? O Messias nasceria entre os animais. E outra vez nós vamos ter aí uma referência, não é, a toda esta simbologia, a esses sinais, não é, que Jesus nos traz, de que havia uma necessidade de nós nos prepararmos. Este amor que viria para nós, não é, que nós celebramos a cada dezembro, ele pedia que nós nos preparássemos de alguma forma, para nós conhecermos, não é, esse ser crístico em nós. Nós muitas vezes, não é, temos que abrir a nossa intuição, os nossos sentimentos, mas nós também temos que nos preparar. Nós temos que nos dedicar a um conhecimento para compreender essa amorosidade do Pai. E Jesus, então, ele nasce em Belém. E neste momento é que nós vamos ter justamente a passagem do Caibar Schutel, né? O verbo se faz carne. E é muito interessante porque no Evangelho de João, não é? Nós, quando temos a menção ao verbo, é importante que este verbo, sendo associado a Deus, não é? O verbo é Deus, é como se ali estivesse também na simbologia do Evangelho, descrito ou associado a Deus, a palavra. Não é? A palavra como algo que não tem início, que não tem fim, como sendo uma energia cósmica. Não é? E aí já nós vemos a menção no Evangelho de João que não se poderia definir exatamente Deus, mas Deus é justamente algo infinito. É algo que nós não conhecemos no início, não veio nada antes dele e não existirá um fim a esse Deus. E então é esta palavra, é este verbo que se faz carne e nasce então o Cristo. Né? Nasce Jesus numa manjedoura e outra vez nós temos a simbologia do alimento, ou seja, Jesus ele vai nos mostrar, né, que nós devemos sempre nos alimentarmos desta amorosidade, né? Nós precisamos deixá-la, né, penetrar no nosso íntimo e nós precisamos também, né, reconhecer que muitas vezes essa energia crística ela já está em nós, porque sendo representação do amor de Deus,
E nós, sendo criaturas de Deus, nós trazemos esse ser crístico em nós. E é preciso, então, nós abrirmos os nossos sentimentos a Ele, para que Ele possa se mostrar. E assim, nós vamos perceber que Cristo, não é? Ele está sempre nos envolvendo nesta amorosidade, sempre nos chamando, não é? Para que nós, não é? Pensemos um pouco mais a respeito, né, do exercício da amorosidade, principalmente conosco. Essa é uma das principais simbologias do Evangelho, porque nos sinais dos tempos, né, atuais, contemporâneos, existe uma verdadeira carência de amorosidade. Nós estamos muitas vezes nos entregando à agressividade, e nós reclamamos justamente da falta de amor. Mas o amor, ele não vem do exterior, ele vem do nosso próprio íntimo. E é isso que nos relata Joana de Ângeles, num livro que se chama Francisco, o Sol de Assis. E ela tem lá um capítulo que eu acho muito interessante. E ela nos diz, né, falando sobre Jesus e falando sobre Francisco de Assis. Ela se refere aos dois. Mas especificamente com relação a Jesus, já que nós tratamos dele, né, neste momento, ela diz que naquele tempo, né, ninguém podia se tornar incólume a este envolvimento, a este contato com Cristo. Não havia nenhuma criatura que, ao conhecer Jesus, permanecesse, né, na mesma situação. E é aí que nós vamos ver toda a simbologia que até o próprio livro do Caibá, ele nos remete, né? Todas as passagens do Evangelho que o Caibá expõe no seu livro, ele vai trazendo todos esses sinais. Ninguém ficava incólume a esse contato com Jesus. Né? E ela faz também uma associação de Jesus justamente a uma energia luminosa que invade os nossos lares, invade as nossas casas e conversa silenciosamente conosco. Fala um pouco, não é? Nos orienta, mas silenciosamente. Isso não significa julgamentos nem críticas. Jesus, ele se aproxima de nós e não se coloca numa situação de superioridade e não nos faz menores. Não é? E ele nos permite, então, reconhecer as nossas dificuldades, né? Esses seres que ainda precisam cultivar ideias melhores, que precisam cultivar a esperança, que muitas vezes nós não cultivamos, não é? Que nós precisamos ter ideias mais positivas, que nós precisamos nos perdoar as dificuldades, mas nos aceitar da maneira como nós somos, não é? Sabendo que nós vamos evoluir aos poucos aí com o tempo. E Jesus é essa energia amorosa que também nos permite perceber que nós não somos aqueles cristãos que nós gostaríamos de ser. Nós ainda temos muito a caminhar nesse sentido. E Jesus não nos condena, não exige nós sermos diferente daquilo que nós somos. Mas ele acredita sinceramente que nós podemos nos transformar. E Jesus, não é, nos diz, Joana, se ele é perguntado como ele é, né, ela diz, olha, Jesus nos responde que nós podemos reconhecê-lo, né, naquelas pessoas que precisam de arrimo, nas crianças, né, que estão desamparadas nas ruas, todas essas criaturas que necessitam de algo, né, de um amor, né, de algum benefício que nós possamos estendê-las, nós vamos reconhecer a imagem do Cristo. E o Cristo, ele é essa energia que se vai, não é, a cada manhã e nos deixa uma saudade. E nós, muitas vezes, para convivermos com essa saudade, é que nós nos dedicamos a essas tarefas, não é, de assistência, essas tarefas de auxílio, porque nós vamos permitindo com que esta amorosidade do Cristo, por meio dessas atividades, elas se multipliquem. Jesus é justamente este amor que não se contenta em ser simplesmente amor,
mas ele precisa ser multiplicado. E outra vez, então, nessa simbologia do Evangelho, nós vamos perceber que Jesus, desde aquela época, né, observando aquelas dificuldades, as dores, os sofrimentos, como até os dias de hoje, ele vem nos trazer a proposta, né, da crença inabalável, essa confiança em Deus, o reconhecimento de que nós somos filhos de Deus. E esta confiança, esta fé, ela nos permitirá, então, justamente renovar as nossas energias diante das dificuldades, das dores e dos sofrimentos. E ela também nos permitirá transformar um pouco o próprio olhar que nós desenvolvemos sobre nós mesmos, não é? Muitas vezes, pelos sofrimentos, pelas dores, nós vamos nos acostumando a uma visão muito pessimista sobre nós, não é? A uma visão muito derrotista sobre nós. E aí, a fé, não é? Essa vinculação e essa certeza de que nós somos filhos de Deus, nos permite reconhecer alguma beleza no nosso íntimo. Nós somos criaturas capazes de fazer algo bom, né? E aos poucos, então, nós vamos perceber que a doutrina espírita, ela, mais uma vez, vai reforçar essa simbologia trazida pelo Cristo, quando ela nos diz que a nossa fé, ela é uma fé raciocinada. E nós vamos perceber especificamente na questão 621 do Livro dos Espíritos, né, que nos diz que nós devemos, né, perceber as leis divinas que estão todas escritas na nossa consciência. Já está tudo aqui no nosso interior, que nós podemos, né, ao fazermos essas reflexões, né, retirar do nosso próprio, né, cabedal, da nossa inteligência, todas as informações que nós necessitamos para que nós possamos evoluir. E nós vamos, aos poucos, relembrando, né, essa simbologia trazida por Jesus há mais de 2000 anos. Né? Nós vamos, de alguma forma, trazendo, né, as nossas reminiscências de muitas outras existências, de contatos anteriores, talvez até com o próprio Cristo. E assim, nós conseguimos transmutar, né, aqueles sinais dos tempos passados para os tempos, não é, contemporâneos, os tempos atuais. E nós vamos perceber que tudo se encaixa, não é? Que há justamente essa harmonia que nos conta a Amélia Rodrigues no livro Dias Venturosos. Jesus, ele acaba sendo, não é, este sinal, este símbolo harmonioso que vai dar uma harmonia, a sinfonia das nossas existências, muitas vezes com altos, outras vezes com baixos, mas nós vamos sempre seguindo de forma harmoniosa. E é então que nós encerramos as nossas reflexões, outra vez, não é? Pensando um pouco neste período, né, em que nós comemoramos o nascimento do Cristo, né, a vinda de Jesus até o planeta Terra, no momento em que este verbo, né, Deus, realmente se faz carne e se transforma num Filho unigênito, né, para que nós despertemos, né, algumas, vamos dizer assim, emoções, algumas ideias, alguns sentimentos que muitas vezes estão muito ainda cristalizados, muito escondidos, mas que precisam ser manifestados para que nós avancemos. É assim que outra vez nós rogamos ao Cristo que permaneça conosco por mais um ano que aí deve se iniciar daqui a alguns dias, que ele continue trazendo, né, a sua harmonia a tantas vidas que às vezes parecem um pouco desconexas, caóticas, muito cheias de dores, de sofrimento, mas que certamente elas têm, né, aí uma conexão
com Jesus e ele traz, né, de uma certa forma, uma pacificação, uma harmonização a todos nós. E que nós tenhamos, então, mais esperança em dias felizes para o ano de 2021. Que assim seja. E agora, queridos amigos, é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar, doar amor pelo nosso pensamento elevado, nosso coração aberto, e respirando com muita calma e profundamente, e acima de tudo, emanados do mais profundo sentimento fraterno, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta, em especial nesse momento que atravessamos tão difícil, a todos os profissionais de saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para com aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. E discernimento aos nossos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, em especial para a nossa querida Casa do Caminho, seus trabalhadores e as suas obras sociais. Vibremos com muito amor, proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados ou desencarnados. Vibremos muita união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de seus entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares. Vibremos equilíbrio, força, muita luz, coragem e perseverança para todos nós. E que se fortaleça em nossos corações o amor do nosso Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, concluindo o nosso Evangelho de hoje, é chegado o momento de, mais uma vez, agradecermos ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz, em especial ao nosso dirigente Itaporã. Rogamos ao Mestre Jesus para que possamos assimilar os ensinamentos trazidos pelo seu Evangelho e colocar em prática as lições recebidas. E com a oração que Jesus nos deixou, encerramos os trabalhos de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil.
Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.